Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, gente? Tudo bem? Hoje, começando de uma forma diferente, apresentando para vocês uma imagem ao vivo do amanhecer em Foz do Iguaçu, aqui no nosso Paranazão, com temperatura na marca dos 26 graus. Foz do Iguaçu, que felizmente, graças a Deus, está comemorando aí um recorde de visitação nesse mês de janeiro. 221 mil pessoas já foram em janeiro lá em Foz do Iguaçu, conhecer as cataratas, ver a Tríplice Fronteira, depois de 2 anos terríveis, né? 2020 e 2021, o movimento caiu até 70%, mas agora, ó, deslanchou de novo. E é assim que a gente gosta de ver. Tudo bem, pessoal? 8h23 agora. Estamos prontinhos para mais um encontro aqui no seu Evangelizar em Forma. Notícia, prestação de serviço e tudo aquilo que você precisa saber para ficar muito bem informado na hora do seu café, na hora que você liga a televisão ali, fica fazendo, né, se preparando para esta quinta-feira, não é verdade? Então vamos junto que temos um monte de coisa para contar para vocês aqui, ó, daqui de Curitiba para o Brasil inteiro no nosso sinal via satélite e mais de 1.300 cidades que recebem também o nosso sinal HD. Vamos embora? Vamos! Temos um monte de coisa, então preste atenção nas manchetes, os destaques de hoje. Taca-lhe pau! Prova de vida do INSS. Nova regra não vai obrigar ninguém a sair de casa. Nós vamos até a casa, nós vamos naqueles que nós não conseguirmos encontrar nenhuma movimentação no ano. Fôlego sem fim. As cidades que voltaram a registrar crescimento dos casos de Covid. O emprego que mais perdeu profissionais na pandemia. A pandemia de Covid alterou o relatório anual divulgado pelo Ministério do Trabalho, que trata dos desligamentos dos trabalhadores do mercado formal com carteira assinada. Atenção, estudantes! As regras e os prazos do SISU já estão na rede. O Ministério da Educação disponibilizou uma página na internet só para esse tipo de consulta. Itália prepara pedido de extradição de Robinho. O Evangelizar em Forma desta quinta-feira já está no ar. E abafado, né, gente? Tá quente, uma barbaridade. 22 graus agora em Curitiba. Vamos ver como é que fica essa quinta-feira de meu Deus? Pelo Brasilzão inteiro. Agência Clima Tempo no ar. O grande destaque para esta quinta-feira é o retorno da chuva sobre áreas do estado do Rio Grande do Sul por causa da aproximação de uma nova frente fria. O sistema, ao se aproximar da região sul do Brasil, encontra uma atmosfera muito quente e seca e volta a espalhar pancadas de chuva de forma irregular sobre o estado gaúcho. Não se descarta a possibilidade para temporais isolados e mesmo com a chuva, o dia será quente. Também tem previsão para pancadas irregulares sobre o estado de Santa Catarina e no Paraná, mas no interior paranaense, no extremo oeste do estado de São Paulo e em grande parte do estado de Mato Grosso do Sul, a chuva acontece com maior intensidade por causa de um sistema de baixa pressão atmosférica que atua entre o Mato Grosso do Sul e o Paraguai. No sudeste do país, uma frente fria ainda atua sobre a costa da região e provoca chuva muito forte e volumosa sobre todo o estado capixaba, leste do estado de Minas Gerais e também sobre o norte do Rio de Janeiro. No nordeste do país, o interior da região terá um dia de tempo firme e ensolarado. Por outro lado, chove a qualquer hora do dia, desde o Recife até o Macapá. Também tem previsão para chuva intensa e volumosa sobre áreas do norte do Amazonas, mas no centro-oeste do país as precipitações perdem força, principalmente sobre áreas de Mato Grosso e sobre áreas do estado de Goiás, onde a chuva volta a se concentrar entre os períodos da tarde e da noite. As temperaturas vão ficar em torno dos 32 graus em Salvador, 33 em Cuiabá, faz até 36 em Porto Alegre e a máxima prevista para Manaus é de 31 graus à tarde. Essa chuva aqui no Rio Grande do Sul é importantíssima, gente. No Rio Grande do Sul, há pelo menos 30 cidades em estado de emergência por causa da seca, da estiagem. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, oeste do estado do Paraná, sim, aqui no Paraná mesmo, oeste, Pato Branco, Cascavel, Foz do Iguaçu, são cidades que ainda precisam de chuva. Tava muito calor, muito quente e um período muito longo sem chuva. Por isso que a gente está naquela expectativa, né? Mas vamos de boa notícia? Aliás, uma excelente notícia. Vamos falar da mudança de critério para a realização da prova de vida do INSS. Demorou, mas finalmente o bom senso prevaleceu e novas regras virão para beneficiar você aposentado, você pensionista. A Vanessa está com a gente aqui, tem todos os detalhes, todas as informações, tudim. Bom dia, Vanessa.
Bom dia, Vilches. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, o governo federal publicou novas regras para realizar a prova de vida do INSS. E agora, o cidadão não precisa mais sair de casa para comprovar que tem direito ao benefício. O INSS diz que vai cruzar bancos de dados para confirmar se a pessoa está viva, ou seja, a responsabilidade de comprovar se o beneficiário está vivo passa a ser do governo. A prova de vida é obrigatória para aposentados, pensionistas e para quem recebe benefícios do INSS por meio de conta corrente, poupança ou cartão magnético. O procedimento serve para evitar fraudes e garante a manutenção do pagamento. Segundo a presidência do INSS, atualmente 36 milhões de brasileiros se deslocam para fazer a prova de vida, dos quais 5 milhões têm mais de 80 anos de idade. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, comentou a decisão. A partir de hoje, está vedado. No bom português, proibido. No melhor português, impedido de que qualquer pensionista, aposentado, do BPC, que o senhor tanto luta, deputado Eros Biondini, saia da sua casa para cumprir a prova de vida. Nós, da família do INSS, junto com os bancos parceiros, junto com o trabalho da Dataprev, nós vamos até a casa, nós vamos naqueles que nós não conseguirmos encontrar nenhuma movimentação no ano. Sabe o que é isso, presidente? Isso é respeito, isso é amor ao próximo, isso é tratar com carinho quem merece carinho. Então, este é um momento de transformação no Brasil. Durante anos, ministro Gilson, milhões e milhões de pessoas tinham que se deslocar para fazer algo que, graças à visão do presidente Oliveira, à visão do secretário Rolim e à equipe do Ministério do Trabalho e da Previdência, a partir do dia de hoje acabou. A prova de vida é responsabilidade nossa. É responsabilidade de quem tem que prestar bons serviços ao Brasil. De acordo com o governo, o INSS tem até 31 de dezembro deste ano para implementar as mudanças necessárias. Até essa data, o bloqueio de pagamento por falta de comprovação de vida fica suspenso. Atualmente, ainda segundo o governo federal, não há pessoa bloqueada por falta de prova de vida e a família do beneficiário será informada que a prova de vida deu certo. Voltamos com você no estúdio, Vilches? Tão simples, né, Vanessa? Nossa. Cruzamento de dados do contribuinte brasileiro. Que coisa simples. Simples de fazer, Vilches. Eu tenho até que fazer uma explanação aqui. A minha sogra, antes de falecer, ela já velhinha, ela se esforçava muito para conseguir até o banco fazer essa prova de vida, mas tinha que estar pessoalmente. Então, eu fico feliz por muitos idosos não precisarem mais ter esse trabalho, esse esforço físico, né? Muitas vezes de sofrimento. Ô, Vanessa, você se lembra? Nós trabalhávamos numa outra emissora na época, quando eu precisei ir para Lapa para retratar uma situação de um idoso acamado, 90 anos de idade, que precisou sair da cama dele com dificuldade, ser colocado num carro da prefeitura para ser levado para o centro da cidade da Lapa, aqui no Paraná, para ir até o banco, para o gerente olhar para ele e falar: tá vivo? Muitos. Então tá aqui, ó. Foi uma das coisas mais... Me arrepia só de lembrar disso, uma das mais absurdas que eu já vi. Valeu, Vanessa, daqui a pouco você volta trazendo mais informações, tá bom? Valeu, valeu. Simples, fácil e reto, graças a Deus, menos uma demanda para os aposentados e pensionistas do INSS. E ó, gente, vai detalhando, se tiver alguma dúvida a respeito desse assunto, manda pra gente no Facebook que a gente corre atrás para trazer mais detalhes a respeito disso. Mas por enquanto, a notícia tá dada, a boa notícia tá dada. Agora nós vamos de uma outra notícia, essa não tão boa, porque em Curitiba, em determinadas cidades do Brasil, a gente está vendo as autoridades de saúde, ó, a explosão de casos de Covid mais uma vez. A Fabiana está com a gente, tem os detalhes, tem as informações, as estatísticas. Tá feia a coisa, Fabi? Bom dia. Tá feia a coisa, viu, Vilches? Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Evangelizar Informa. Olha, de acordo com o boletim divulgado aí, em todo o Brasil, só nas últimas 24 horas foram registradas 946 mortes em decorrência da Covid-19. Essa é a maior média móvel registrada em 7 dias desde agosto do ano passado. O que isso significa? Dessas 946 mortes aí, 653 ocorreram em apenas uma semana. Então, é um dado preocupante, sim, um dado que já supera a marca
marca do ano passado. Com esse número divulgado, o Brasil já tem 629.078 mortes em decorrência da Covid-19 desde o início da pandemia e mais de 25 milhões de casos da doença registrados aqui no país. Também, em comparação à média de 14 dias atrás, essa variação foi de mais de 178%. O que preocupa é que isso significa uma tendência na alta de mortes em decorrência da doença. Falando um pouquinho sobre o cenário aqui do Paraná, Vilches, também foi divulgado um boletim pela Secretaria de Estado da Saúde com novos dados sobre a doença. O que esse boletim aponta? Que já são 19.352 casos confirmados de Covid-19. Esse boletim foi divulgado nesta quarta-feira. Com isso, o estado supera a marca de 2 milhões de infectados com a Covid-19 desde o início da pandemia. O boletim também, claro, aponta o número de mortes. Foram mais 39 mortes causadas pela Covid, aí esse último registro. Com isso, mais de 41 mil óbitos no estado, também desde o início da pandemia. Esse aumento de casos, aumento de óbitos, também demonstra uma preocupação maior com os leitos em hospitais. Por conta disso, foram ativados mais leitos em UTI e também mais leitos em enfermaria. Hoje, aqui no Paraná, 479 pacientes estão internados em UTI por causa da Covid-19, o que representa uma ocupação de 71% nos hospitais do estado. 4.263 casos suspeitos da doença também aguardam o resultado dos exames para a confirmação do diagnóstico. Os dados são preocupantes sim, viu, Vilches? Volto com você. Essa informação não tinha, não. Obrigado, Fabi. Muito obrigado pelas informações. 70% dos leitos aqui do estado do Paraná já ocupados com pacientes de Covid. Alta essa demanda, muito alta. Vamos continuar nesse assunto, porque afinal de contas o Ministério do Trabalho tem por hábito divulgar todo ano para conhecimento público quais aqueles empregos que mais registraram contratações, menos contratações, desligamentos. E um dado que assustou todo mundo foi o seguinte: aqueles desligamentos provocados de trabalhadores que morreram ao longo da jornada de trabalho. E uma desconfiança clara é por causa da pandemia. Preste atenção nesses dados que a Elu vai trazer para a gente aqui, gente, para mostrar para a gente quais aquelas profissões que mais tiveram baixa por causa da pandemia. Acompanhe. Bom dia, Elu. Oi, Vilches, bom dia a todos. A pandemia de Covid alterou o relatório anual divulgado pelo Ministério do Trabalho, que trata dos desligamentos dos trabalhadores do mercado formal com carteira assinada. De 2020 para 2021, houve um aumento de 52% de desligamentos provocados por mortes desses trabalhadores. Segundo o levantamento, 102 mil mortes. A estatística do governo também mostra onde trabalhavam e quais eram as profissões desses trabalhadores. A maioria, 48 mil brasileiros, trabalhavam no setor de prestação de serviços, como salão de beleza ou escritórios. O comércio vem logo em seguida. Nessa estatística de desligamentos por mortes, 21 mil trabalhadores. Mas entre os profissionais que mais morreram no ano passado, a lista não é encabeçada por ninguém que prestava serviço ou trabalhava no comércio. Segundo o Ministério do Trabalho, os desligamentos por mortes foram maiores entre os caminhoneiros, com 5.900 mortes. Depois, aqueles que trabalhavam com faxina, com 4.600 mortes. Nessa lista aparecem também os vendedores de comércio. Ano passado foram 3.300 desligamentos por mortes. O Ministério do Trabalho não informa quais as razões das mortes desses trabalhadores, mas afirma que a pandemia alterou esses números nunca vistos antes. Vilches, voltamos com você. Valeu, Elu, obrigado pelas informações. Os caminhoneiros. Fazer o seguinte agora, gente, vamos fazer o intervalo comercial rapidinho, mas deixa eu dar um bom dia aqui para a Carmen do Recife, para a dona Maria Helena, lá de Aracaju, a Maria Piedade também está com a gente, a Nelly Fortuna, Nelly Fortuna está com a gente também. Bom dia, Nelly, obrigado pelo recadinho. A Darinaldo também com a gente aqui, falando, gostou da boa notícia, mas é ano eleitoral? Sim, ano eleitoral. Mágicas são realizadas. A Maria José também está com a gente, a Clari, a Maura, Antônia, o Altamiro, desejando uma ótima quinta-feira a todos nós. Obrigado, Altamiro, para você e sua família também. E a Vera Lúcia. Intervalo comercial rapidinho. Na volta nós vamos falar de mudanças em regras de documentação de carro aqui no Detran do Paraná. Vamos falar também das regras do SISU, para a moçadinha que está nos acompanhando. Tudo isso depois do intervalo comercial. Sai daí não, é rapidinho. Mais curto do que coice de porco.
perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar Informa de volta às 8h42 para mostrar essa bela imagem do município chamado Bom Princípio. Fica pertinho de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, temperatura alta, na marca dos 28 graus. E olha a curiosidade a respeito dessa cidade aqui. Tava dando uma olhadinha aqui, gente, ela nasceu com outro nome, que é homenagem aos primeiros colonizadores. O primeiro que chegou lá, que tinha o sobrenome de Winter ou Winter. Só que daí colocaram um nome alemão para a cidade. Caminhos ou Rumos para a Fazenda do Winter, que é um nome em alemão que eu me recuso a tentar pronunciar, senão eu vou passar vergonha aqui. É Wintersohn, mas acharam o nome complicado demais. Aí decidiram, não, vamos colocar um nome em português em homenagem à população católica que está aqui na cidade. E em função do catolicismo, do que prega o catolicismo, Bom Princípio. Essa é a razão do nome dessa cidade que nós acabamos de mostrar aqui. Legal essa história, né? Bacana. Mas vamos de notícia, vamos de informação, porque a Andressa está com a gente para dar informações para aquela rapaziada que está na expectativa de saber os critérios para o SISU desse ano. Acompanhe aí. Bom dia, Andressa. Bom dia, Vilches. Bom dia para você que nos acompanha. Qual universidade escolher? Quais os critérios para o ingresso nesta mesma universidade? Tem cotas para estudantes de escolas públicas? Todas essas dúvidas já podem ser esclarecidas pelos estudantes que fizeram o Enem no ano passado e agora estão atrás de uma vaga numa faculdade ou universidade. O Ministério da Educação disponibilizou uma página na internet só para esse tipo de consulta. O endereço é esse aqui que está aparecendo na tela para você conferir. O estudante vai poder fazer a escolha de duas formas, digitando o curso pretendido ou a universidade escolhida. Mas atenção, o período aberto agora é apenas para consultas. As inscrições de fato têm outra data, então fique atento. O SISU só será aberto no próximo dia 15 de fevereiro. E hoje eu fico por aqui. É com você, Vilches. Inscrição dia 15, tá bom? Mas a gente lembra o pessoal aí quando chegar mais próximo dessa data. Agora, informação importante para você, motorista do Paraná, ou de repente você de Santa Catarina, você do estado de São Paulo, que tem o hábito de dar uma passadinha aqui no Paranazão para negociar carro. Informações a respeito da mudança da legislação na hora de tirar a documentação ou ter mais acesso às informações do carro aqui do Paranazão. Vamos lá para Maringá? Que a Lucimara está trocando de carro, está renovando a frota lá na garagem de casa e já traz essas informações para a gente. Bom dia, Lu! Oi, Ricardo, bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando a TV Evangelizar. Então, a partir de agora, esse processo, esse trâmite de compra e venda de veículos passa a ficar mais seguro. Por quê? Porque agora, por exemplo, o comprador vai poder verificar o histórico do veículo usando o número do Renavan. E aí, assim, as informações que já eram disponibilizadas quando esse tipo de situação acontecia, por exemplo, você já tinha acesso aí à comunicação de venda, informação sobre bloqueio administrativo ou judicial, financiamento, restrições de roubo e furto. Só que agora o que acontece? Essas informações passam a ficar mais completas. Além do que já era possível saber aí a respeito do veículo que se pretendia comprar, agora é possível saber, por exemplo, aí se o veículo, qual a quilometragem dele, se ele tem registro de acidente, de recal, qual a situação do financiamento, se ele já foi retido, se ele já foi a leilão, o histórico de alterações desse veículo. Agora são mais de 23 informações que ficam disponíveis aí para compradores, para leiloeiros, né, que desejam aí fazer a negociação com veículos. E tudo isso é para garantir um processo mais transparente e seguro também, porque todas essas informações são disponibilizadas diretamente no portal do Detran Paraná. Então, como você falou, quem está no Paraná ou quem vem de outros estados negociar carros aqui no Paraná vai ter mais essa segurança a partir de agora. Como ter acesso a isso? Com o número do Renavan por meio do portal www.detran.pr.gov.br. Ricardo.
Valeu, Lu, obrigado pelas informações. E aquela coisa, né? Precisa de um estado começar a apresentar uma novidade para os demais, de repente, copiar essa ideia. Acredito eu que nos próximos dias, próximos meses, os demais Detran de outros estados consiga trazer também esse benefício para quem tem essas informações, procura essas informações sobre carro no próprio estado. Agora nós vamos fazer um giro de notícias e informações pelo país, começando lá pelo Mato Grosso para mostrar como é que ficou um caminhão que se envolveu num acidente no nosso giro de notícias e informação no Informa na Cidade. Aqui, ó, taca-lhe pau. Olha onde foi parar o caminhão bitrem carregado de soja. Tombou quando passava por uma ponte de madeira em Alta Floresta, no Mato Grosso, e caiu no córrego. O caminhoneiro teve apenas ferimentos leves. A Praia do Leão, em Fernando de Noronha, foi interditada pelo governo de Pernambuco. A medida acontece depois que uma criança de 8 anos foi atacada por um tubarão. Ela está internada no Hospital do Recife, que informou que a mordida foi na coxa de uma das pernas. O último boletim divulgado ontem informou que essa perna precisou ser amputada. A Universidade Federal do Cariri, em Juazeiro do Norte, decidiu expulsar 3 alunos de medicina. Eles fraudaram o sistema de cotas para entrar na universidade. Segundo a investigação, eles apresentaram documentos falsos para dizer que estudaram em escolas públicas. O Ministério Público do Ceará também conseguiu na Justiça a condenação deles e dos pais ao pagamento de uma multa de R$300 mil cada um. Olha como ficou o escritório desta loja de Araucária depois da invasão do lugar. Não sobrou nada da cadeira, do teclado do computador, do banco de um ônibus que estava na garagem. O invasor foi identificado. O Flocos, esse vira-lata que foi adotado para cuidar da loja. Ele fez a festa quando ficou sozinho no lugar. Ao dono, coitado, só restou compartilhar a história e dar risada do Flocos. Ah, rapaz, vai fazer o quê? Não dá, né? Cachorrinho a gente tem que cuidar, senão acaba aprontando esse tipo de coisa mesmo. Mas, ó, agora é o momento de você ter aquela conversa olho no olho com a Patrícia. É o seguinte, dona Patrícia, o que é que você tem pra gente hoje? Qual é a promoção? Qual é o desconto? Bom dia. Bom dia, viu, X e Amados que acompanha a TV Evangelizar. Sabe qual a promoção de hoje? Hoje eu não vim vender nada aqui não, viu? Hoje eu quero fazer um convite. Olha só, eu tenho 10 vagas, preste atenção, apenas 10 vagas para as suas telespectadoras que queiram ser clientes Felizardas do ActiNutri. Como que vai funcionar? Nós queremos provar para a sua audiência, viu, X, que quem toma o ActiNutri emagrece de verdade. Mas para isso, estou selecionando 10 pessoas que estão nos assistindo agora para serem nossas clientes Felizardas. Quem tiver interesse de ser essa pessoa que vai ter sua experiência com o ActiNutri, ligue agora no 0800 000 3474 e você vai pagar, olha só, preço de custo do ActiNutri para 1 mês de tratamento. Exatamente, preço de custo, nenhum centavo a mais. Quer ser essa cliente Felizarda e mostrar para todo mundo que o ActiNutri emagrece mesmo? Então ligue agora no 0800 que nós vamos selecionar as 10 primeiras pessoas. Só 10, hein? Enquanto isso, dá uma olhadinha aqui, ó, no antes e depois da Amanda. Olha como ela ficou diferente, super magrinha, levinha. Imagine só que máximo. A próxima pessoa pode ser você. É só ligar agora no 0800 000 3474. Em 1 mês, você pode emagrecer até 8 quilos. Hoje, preço de custo para você, hein? Só agora, só 10 clientes para aproveitar essa oportunidade inédita, viu, X? Só 10 é aquela coisa, gente, é rapidinho, então não deixa para depois não, hein? Preço de custo, valeu, só agora. Valeu, Patrícia, obrigado pela participação, tá bom? A dona Fátima Duarte, ela tá repercutindo aqui ó, a história que nós demos daquela criança de 8 aninhos, né, que foi mordida por um tubarão lá em Fernando de Noronha. E só um lembrete, dona Fátima, ela não estava tão no fundo, né? Ela estava naquela região onde fica no adulto, a água estava no umbigo, ela não estava lá naquele fundão. Isso que assustou todo mundo, o tubarãozinho pequenininho, não é aquele tubarão de filme que a gente vê, mas imagina, gente, que desespero. Felizmente, menos mal que ela está viva. O problema é que uma criança vai ficar com esse trauma e com a perna amputada aí. Fazer o seguinte agora, nós vamos tratar agora de empreendedorismo. Afinal de contas, né, gente? Hoje é quinta-feira e o João Tozinho preparou aquela continuidade daquelas aulas que ele tá dando pra gente aqui, ó, no Evangelizar em Forma. Vem, João, bom dia! Fala, meu amigo Vilches, bom dia! Quinta-feira é dia de empreendedorismo, então vamos lá, vamos dar continuidade à construção do melhor 2022 possível para os nossos espectadores. Então
Fizemos o planejamento de objetivos financeiros, fizemos uma visão clara, né, do que é o nosso controle, quanto custa a nossa empresa para funcionar, o quanto a gente tem que faturar para pagar a conta, e agora a gente vai falar de fluxo de caixa. A gente tem o hábito de sempre controlar o que já aconteceu na nossa empresa, mas a gestão financeira da empresa ela funciona como se fosse um carro na estrada. Quando você está dirigindo na estrada, você olha mais para o para-brisas ou você olha mais para o retrovisor? Se você é um motorista que olha mais para o retrovisor enquanto está numa autoestrada, eu espero realmente nunca encontrar com você numa estrada, porque vai ser muito perigoso. A empresa não é diferente. A gente tem que olhar sempre para frente e entender com base no que aconteceu, o que está previsto para acontecer com a nossa empresa. E as receitas, né, o dinheiro entrando, é uma possibilidade, é uma probabilidade, a gente corre atrás para buscar esse dinheiro. Mas as contas que a gente vai pagar, elas já estão assumidas, elas são uma certeza e isso não se altera. Começa enxergando a próxima semana, depois tenta conseguir enxergar os próximos 15 dias, depois o próximo mês e assim progressivamente você vai buscando ter cada vez mais previsibilidade. Porque parem para entender mais ou menos o que vai acontecer. Você já sabe quais são os objetivos para 2022. Você já sabe como está o controle do seu dinheiro e como fazer o controle do seu dinheiro. E agora você tem a previsibilidade de curto e médio prazo para entender se você está no caminho certo para chegar naquele objetivo ou não. Sabendo de tudo isso que a gente passou nas últimas semanas, eu tenho certeza que você tem ferramenta suficiente para conseguir chegar nos seus objetivos em 2022. Você já faz parte da minoria do mercado. Eu espero que essas ferramentas sejam muito úteis para que os seus resultados em 2022 sejam incríveis. A gente se vê na próxima semana, o ano está só começando, tem muita oportunidade pela frente, bora empreender, até a próxima, um grande abraço. Valeu, João, valeu, obrigado pela participação. Seguinte agora, gente, nós vamos fazer o intervalo bem rapidinho, é que nem coice de porco, curtinho. E depois na volta nós vamos falar de uma mudança na legislação de trânsito para acabar com aquela brincadeira boba, que tem aquelas pessoas que ficam filmando coisa errada no trânsito e põe na internet. Te conto isso depois do intervalo. Sai daí não, é rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar Informa de volta às 8 horas e 56 minutos. Faltam 4 minutinhos aqui para as 9 horas da manhã. Dá tempo de dar mais notícia então. Então vamos chamar a Vanessa para detalhar essa história que eu falei para vocês antes do intervalo lá. Que mudanças são essas aí, dona Vanessa? Bom dia. De novo, né? De novo. Bom dia de novo. Olha só, viu, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira um projeto que proíbe a divulgação, publicação ou disseminação em redes sociais de gravações de infrações que coloquem em risco a segurança no trânsito. O projeto estabelece que os responsáveis por propagar esse tipo de conteúdo serão punidos com multa de R$ 2.934, o equivalente à sanção de natureza gravíssima multiplicada por 10. No texto, que agora foi para a sanção do presidente Bolsonaro, as plataformas, ao receberem ordem judicial sobre a propagação dessas imagens, deverão tornar indisponíveis as imagens e adotar medidas para impedir novos conteúdos nesse sentido. Viu, só para exemplificar, tem pessoas, muitos influencers, que postam vídeos acelerando acima do limite de velocidade e zombando das autoridades. O projeto prevê que, em caso de reincidência, as penalidades serão aplicadas em dobro. O texto também estabelece que qualquer cidadão poderá informar as autoridades sobre vídeos divulgados com as infrações de trânsito de risco. Medida importante para evitar realmente um mau exemplo e diminuir os riscos, porque essas pessoas que abusam da velocidade podem causar acidentes graves, não é? A imagem ali, tinha um cara com um carro 180 km por hora, o cara gravando e fazendo. Aí, ó, esse carro aí, ó, 162, 164, já vai dar um corte, ele vai pegar 180, 189 por hora. Aí o cara põe na internet, aí a piazada, pô, que legal, hein, que bacana. Ó, esse deu mal, acidente. Só que ele leva um outro junto. Esse que é o problema, é levar o outro. Se quer se matar, vai. Enfim, exatamente. Vai, mas o problema é levar uma pessoa que tem nada a ver com isso. Valeu, Vanessa, obrigado pelas informações. Agora você deve estar pensando assim, mas Ricardo, precisa de lei para fazer com que isso se torne legal?
Pois é, gente, essa história de rede social é uma coisa muito nova. Legislações específicas para isso estão sendo criadas somente agora. Só que demorou para tomar uma providência quanto a isso, né? Não tem essa história de liberdade. A internet não é que pode tudo. Ainda mais quando a gente está falando de crime de trânsito ou qualquer outro tipo de crime. Não é assim, tem que ter limites, né? Vamos falar, falando em limites, a justiça italiana já está prontinha para chegar aqui no Brasil e falar: alô, justiça brasileira, manda o Robinho para cá que ele precisa vir para cana, cumprir cana aqui. Acompanhei. A justiça italiana deu início ao processo burocrático para pedir a extradição do ex-jogador Robinho. O atacante foi condenado a 9 anos de prisão por violência sexual contra uma mulher numa boate de Milão. A imprensa da Itália informou que o Ministério Público de lá está na fase do registro de pena, uma das etapas que antecede o pedido de extradição. A lei brasileira impede que um cidadão daqui seja mandado para fora do país para cumprir pena. Ainda assim, a imprensa italiana noticiou que a justiça de lá vai brigar para ver Robinho preso numa cadeia de lá. Caramba. Ainda assim, a imprensa italiana noticiou que a justiça de lá vai brigar para ver Robinho preso numa cadeia de lá. A primeira decisão da justiça contra Robinho foi dada ainda em 2014. Foi então que voltou para o Brasil e chegou a assinar contrato com o Santos para voltar a atuar nos campos brasileiros. Mas a repercussão do caso fez a diretoria do clube voltar atrás na decisão e, desde então, Robinho nunca mais jogou profissionalmente. Que vergonha é isso para o nosso país, né, gente? Como é que o nosso país pode abrigar e proteger uma pessoa que já foi condenada pela justiça de um outro país? Por que nós temos que proteger uma pessoa que cumpriu um crime gravíssimo como esse, que é violência sexual contra uma mulher, por causa desse item da legislação? Nós precisamos rever isso também, né? Chega, Ricardo, chega. Nossa, baixa astral, fim do programa, não tem problema não. Deixa eu falar uma coisa. Hoje eu deixei um monte de gente na mão aqui no Facebook, né? Amanhã a gente vai acabar com essa história. Amanhã nós vamos ter novidade aqui no Evangelizar em Forma. E eu não vou contar mais não. Vocês vão ter que estar aqui amanhã para eu explicar para vocês como é que vai funcionar essa nossa interação nos intervalos comerciais na televisão. Já vou falar. Enquanto a gente estiver no intervalo comercial na TV, a gente vai ficar proseando, batendo papo aqui no Facebook. Tá combinado? Então amanhã a gente fala mais sobre isso, amanhã a gente conversa, a gente detalha todos esses assuntos. Gente, o Evangelizar em Forma de hoje termina aqui. Você vai ficar coladinho agora com o programa Com a Palavra, tá bom? Tenha uma excelente quinta-feira a todos e até amanhã, se Deus quiser. Fui!